Vamos falar agora de algo muito importante para a prova, que é o fundo de investimentos, né? O que é um fundo de investimento, né? Só aqui uma síntese para a gente poder entender. Fundo de investimento nada mais é do que um ativo. Você consegue investir em um fundo de investimento, tá? Mas é um fundo de investimento que ele contém aí várias coisas dentro dele. Imagine, por exemplo, que o ativo é esse aqui. E dentro desse fundo de investimento você tem um valor, por exemplo, de R$1 bilhão, tá? 1 bi. Só que desse 1 bi, você tem lá 100 milhões em títulos públicos federais, você tem lá 100 milhões em ações, você tem lá 300 milhões em LCA. Então, o fundo de investimento nada mais é do que isso. Fundo de investimento é onde cada recurso que você coloca, cada cota que você compra, e a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, é investido no fundo. Então, você está aqui, você está vendo que esse fundo de investimento está dando dinheiro, você vai lá e fala, opa, eu quero comprar uma cota desse fundo. Imagine que a cota vale R$200. Você vai lá e compra uma cota no valor de R$200. Esse R$200 o gestor pega e fala o seguinte, caramba, com esse R$200 o que eu vou comprar? Tá melhor para comprar LCA, tá melhor para comprar ações, tá melhor para comprar títulos públicos federais. Então ele pega o seu dinheiro e reinveste no mercado. Então o fundo de investimento você tem uma gestão profissional, porque tem um cara que manja muito e ele está ali reaplicando o seu dinheiro. E você consegue aqui, às vezes, com um valor não muito grande, um valor de R$200, aplicar em LCA, ações, títulos públicos. Ou seja, você consegue diversificar com um pouco. Então a característica do fundo de investimento é bem essa, né? É você comprar um ativo ali com uma gestão profissional, que é importante, já que tem um gestor ali para gerenciar o seu recurso, e você consegue diversificar com pouco recurso. Ao decorrer aí, a gente vai entender isso de forma um pouco mais prática, mas a característica é essa, beleza? Então, ó, fundo de investimento é a comunhão de recursos sobre a forma de condomínio, passa a marca texto. Então, isso costuma cair na prova. O fundo se dá na base de quê? O fundo se dá na base de condomínio. A gente já vai entender por que ele se dá na base de condomínio. E por que é comunhão de recursos? Porque várias pessoas foram comprando cotas lá de R$200. Você pode comprar uma, como você pode comprar 1 milhão de cotas. Então é comunhão de recursos, várias pessoas colocando dinheiro, tá bom? Onde os cotistas, passa a marcar texto, então quem investe em fundo de investimento não é investidor, quem investe em fundo de investimento não é acionista, quem investe em fundo de investimento é cotista. Cotista por quê? Porque aqui, ó, compra a cota, tá? Tem o mesmo interesse e objetivos ao investir no mercado financeiro e de capitais, tendo assim os mesmos direitos e deveres. Então, independente de você ter uma cota de R$200 ou você ter 1 milhão de cotas de R$200, os direitos e os deveres são iguais para todos os cotistas do fundo, beleza? Há uma equidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá, passa a marcar texto de novo. A base legal dos fundos de investimento é o condomínio. Então pode cair na sua prova. O fundo de investimento se dá na base de condomínio, na base de investimentos, na base de edifício, na base de estruturação. O fundo se dá na base de condomínio, isso é importante. Passa a marcar texto e lembra dessa informação. Vai ficar mais fácil da gente entender na próxima aula. Mas vamos lá, vamos indo. E é desta base que emerge o seu sucesso. Pois o capital investido por cada um dos investidores, nesse caso aqui o capital de R$200, cada dos investidores cotistas, no caso, é somado ao recurso de outros cotistas, ó, vai somar aqui com 1 bilhão que já tinha, né? Para em conjunto e coletivamente ser investido no mercado, em todos os títulos que tem dentro da carteira, com todos os benefícios de ganho de escala, da diversificação de risco e da liquidez das aplicações. Então esse é o conceito. O que é ganho de escala? Você ganhar em percentual maior. R$200 tem a probabilidade de dar X de retorno. 1 bilhão e R$200 tem a probabilidade de dar um retorno maior. Então isso é ganho de escala. Todo mundo junta o dinheirinho para buscar mais ganhos. Diversifica, porque ali com R$200 você pode investir em vários mercados e te dá ali mais, né, menos risco e mais liquidez. Às vezes a cota do fundo de investimento ele pode ser liquidado em D0, D1 ou até em D60. E aí a gente vai entender isso ao decorrer do curso. O que diferencia? O que é liquidar? Você pediu o dinheiro cai na conta na mesma hora, D0. Você pediu o dinheiro cai na conta no dia posterior, D1. Você pediu o dinheiro cai na conta daqui a 60 dias, D60. E aí a gente vai entender o que diferencia esse D0 para D60, por exemplo. Tá? Passa a marcar texto em tudo aqui embaixo. Características de fundos de investimentos. Equidade entre os investidores. Equidade é igualdade. Independente de você ter uma cota de 200, como eu já disse, ou ter 1 milhão de cotas de 200, tem que ter equidade. Equidade é sinônimo de igualdade, beleza? Então isso é muito importante cair na prova.
Segundo, investimentos com poucos recursos. Por quê? Tem várias cotas de fundo de investimento que você pode comprar a partir de R$1. Ou seja, com R$1 você já consegue diversificar. Você acha que com R$1 você ia conseguir comprar títulos públicos, ações e LCA, por exemplo, que é o investimento? Não iria. Nesse caso aqui, se a cota custasse R$1, a partir do momento que você colocou R$1, você já tem a possibilidade dessa diversificação. Então você consegue investir com poucos recursos. Isso é muito importante. Beleza? E outra coisa muito importante, o fundo pode manter até 20% do seu patrimônio investidos em valores mobiliários do próprio administrador. Passa a marcar texto aqui, isso é muito importante. Como assim? Imagine que o fundo de investimento aqui, ele é gerido pelo Bradesco, tá? Então o Bradescão lá é o responsável pelo fundo. O Bradesco tem vários fundos de investimentos que ele ali é o gestor ou ele é o administrador. Nós vamos entender a diferença depois. Agora imagine, por exemplo, que o Bradesco queira comprar aqui ações. Mas ações de quem? Ações do próprio Bradesco. Ele pode comprar? Sim. Então olha o que fala. O fundo pode manter até 20% do seu patrimônio. Então o fundo tem 1 bilhão. 20% seria 200 milhões. Ele poderia investir aqui até 200 milhões em valores mobiliários. O que é valores mobiliários? Valores mobiliários são cotas de fundos de investimento, debêntures, ações e a galera que já está na CPA 20 em diante, notas promissórias. Então, por exemplo, ele poderia ter no máximo 200 milhões em ações do próprio administrador, ou seja, do próprio Bradesco. Ele poderia ter 300 milhões em ações do Bradesco? Não poderia, porque ultrapassaria o limite que é exigido. Então, por exemplo, se o fundo é do Bradesco, ele pode comprar ações do Bradesco? Pode. Até qual limite? Até o limite de 20%. No caso do nosso exemplo, o fundo tinha 1 bilhão de patrimônio, ele poderia ter até 200 milhões em ações no Bradesco, não poderia ter 201, beleza? Então isso aqui é muito, muito importante, tá? Então 3 informações, equidade entre os investidores, investimento com poucos recursos e pode manter até 20% do patrimônio em valores mobiliários se for do próprio administrador. Aqui algumas informações iniciais de fundos de investimentos para a gente começar a entender esse ativo. Fundo de investimento é um ativo. Ao invés de você comprar uma ação, ao invés de você comprar um título público, ou seu dinheirinho que está lá na poupança, você pode tirar e comprar uma cota de fundo. Você está comprando um ativo. Só que fundo de investimento tem uma complexidade. Tem várias sínteses dentro dele que a gente precisa entender, por isso ele é tão importante para a sua prova. Beleza? Vamos lá então, e eu espero vocês na próxima aula.